Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a irrigação da cabeça e do pescoço. Na aula anterior, nós estudamos um conhecimento geral sobre a vascularização, né? Então, a gente entendeu que o processo de vascularização ocorre em etapas, né? Sendo que a irrigação é promovida pelo sistema arterial, né? Então, o sangue é conduzido no interior de tubos denominados de artérias e tem o processo de drenagem, no qual o sangue é conduzido no interior de tubos denominado de veias. Então, qual é a importância do conhecimento desse sistema vascular? Aqui eu coloquei alguns itens, né, para a gente ter esse entendimento. Todo cirurgião dentista ele pode realizar uma cirurgia, né? Então, por isso a denominação de cirurgião dentista, né? Fazer a cirurgia. Independente da extensão da cirurgia, seja ela pequena ou de grande extensão, a cirurgia ela precisa ser planejada, né? Então, quais são os instrumentos que serão utilizados, quais e quanto de volume de substâncias que serão utilizadas, a equipe que vai participar da cirurgia e as etapas desta cirurgia, né? Então, o conhecimento da vascularização, ela vai garantir o sucesso da cirurgia, né? Então, garantindo, para que uma boa cirurgia seja realizada, um dos fatores importantes para o sucesso da cirurgia é evitar seccionar vasos aleatoriamente, né? Então, quando há um planejamento dessa cirurgia, você pode evitar quadros hemorrágicos. Quais as consequências de promover esse quadro hemorrágico? Primeiro, você vai diminuir o aporte sanguíneo que deveria chegar até um determinado tecido, pode ser mesmo local, né? Uma irrigação adequada no local onde está acontecendo a cirurgia, ou mesmo o sangue que deveria estar chegando no destino, no tecido, no destino do tecido, né? E outra coisa, durante esse processo, a quantidade de fluxo sanguíneo que está extravasando pode atrapalhar ali a visualização de elementos, né, para o processo cirúrgico. Então, esse conhecimento é importante para evitar isso. A boa irrigação para o retalho tecidual, né, então, para quem for trabalhar com retalhos de tecido, né, então, quando se pega um pedaço faz um enxerto, né, utilizando um tecido ósseo, por exemplo, de um determinado local e transplantando em outro local, você tem que garantir uma boa irrigação deste tecido, né? Garantindo uma boa irrigação desse tecido, consequentemente, haverá uma boa cicatrização, né? E essa cicatrização será mais rápida, tá? Então, porque com a presença da vascularização, ela vai fornecer oxigênio, nutrientes necessários para o tecido que sofreu esse trauma, né? essa cirurgia. O aproveitamento do anestésico, né? Então, conhecimento do sistema vascular, você vai aproveitar melhor o anestésico, né? Utilizando ele de maneira local e não sendo levado, que esse anestésico sendo aplicado, por exemplo, no interior do vaso sanguíneo, esse anestésico pode se dispersar em outras áreas da região, né? E aí necessitaria, né, de aplicação de mais anestésicos aí, tá? Então, o conhecimento do sistema vascular em relação a isso também tá envolvendo até a quantidade de anestésico que você tá aplicando.
tá? E também esse conhecimento ele vai ser importante nos quadros infecciosos, né? Então, por exemplo, qual a relação de uma infecção de uma determinada área com aquela área que ocorreu procedimento cirúrgico, né? Então, os quadros infecciosos eles podem ser propagados, né, para diferentes áreas do corpo. Tudo começa então no coração, né? Então, através do bombeamento, da contração do miocárdio, o sangue é impulsionado para o interior das artérias, sendo que os principais vasos de saída do sangue do coração é a aorta e o tronco pulmonar, né? Mas aqui a gente vai então para a irrigação da cabeça e pescoço. Então a gente tem a aorta aqui, a aorta logo após a sua saída ele vai promover a formação de uma curvatura. E essa curvatura a gente chama de arco da aorta. Esse arco na região do arco da aorta existe três ramificações, né? Então temos aqui um primeiro ramo, que é o tronco braquiocefálico, o segundo, que é a artéria carótida comum esquerda, e aqui o terceiro é a artéria subclávia esquerda. A partir do tronco braquiocefálico, que é um ramo curto, e aí ele passa a se bifurcar, né? A bifurcação do tronco braquiocefálico, ele vai dar origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita, tá? Então, quer dizer que para o lado direito, existe um ramo a mais aqui, no qual o sangue vai fluir, né? Que é o tronco braquiocefálico, tá? Então, na sequência, aqui, dos vasos, temos a artéria subclávia direita, a artéria carótida comum direita, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, exatamente nesta sequência, né? Então, a presença de um ramo a mais para o lado direito, ele se deve devido ao posicionamento do coração, né? Então, recordando que o coração, a maior parte do coração está situado do lado esquerdo, né? Então, para alcançar o lado direito, acabou se desenvolvendo esse tronco aqui, que é o tronco braquiocefálico. Se recordem sempre de falar artéria carótida comum, porque existem outras artérias carótidas, tá? Então, aqui a gente tem os primeiros ramos, que são a artéria carótida comum, né? Então, ele vai percorrer aqui a região do tórax e a região inicial do pescoço, tá? Então, aqui começa o pescoço. Sendo que as artérias carótidas, então, elas seguem em direção ao pescoço e depois a cabeça, e a subclávia, como o seu nome já está indicando, sub abaixo, clávia, clavícula, tá? Então, são vasos que vão promover a irrigação dos membros superiores. Aí temos aqui a artéria carótida comum, né? Então, um vaso importante, o arco da aorta aqui na região do mediastino, né? Aqui o tronco braquiocefálico, e aqui a artéria carótida comum direita, e aqui a artéria carótida comum esquerda. A visualização da artéria carótida comum direita e esquerda nesta figura, ela tá numa posição mais posterior, tanto é que o que está encobrindo aqui na região anterior é o sistema venoso, né? Então, acompanhando a artéria carótida comum, temos um vaso calibroso, que é a veia jugular interna, tá? Então, acompanhando a artéria carótida, nós temos a veia jugular interna. Aqui foram liberadas as estruturas, então, para a observação da artéria carótida comum, então, é um vaso que percorre pela abertura, ela passa, né, pela abertura torácica superior, tem um trajeto ascendente pelo pescoço. Para a observação deste vaso, é necessário a secção do músculo esternocleidomastoideo, tá? Então, uma parte do músculo, ele cobre, ele fica coberto, né,
um músculo cobre a artéria carótida comum. Ao longo do seu trajeto, ele quase não emite ramos, tá? Na verdade, ele quase não emite ramos. Mas aqui ele apresenta uma relação topográfica importante, né? Então, quais são as relações topográficas? Ele fica numa posição mais profunda no pescoço, né? Então, ele está protegido pelo músculo esternocleidomastoideo, né? E envolvendo juntamente a artéria carótida comum, existe a presença aqui da veia jugular interna, que está seccionada, e aqui em amarelinho acompanhando, né? Acompanhando todo o seu trajeto, esse aqui é o nervo vago. Sendo que o nervo vago é o 10º nervo do par craniano, né? Então, ele sai do tronco encefálico e segue em direção ao tórax, promovendo inervação parasimpática dos órgãos torácicos, né? Como o coração e os pulmões. Então, essas três estruturas, esses três elementos, mais a presença de vasos linfáticos, né? Então, a gente pode colocar aqui também a presença de vasos linfáticos, eles estão envolvidos por uma membrana chamada de fáscia cervical, tá? Então, aqui o pescoço, logo abaixo da tela temos a pele, aí temos a tela subcutânea, né? Na tela subcutânea existe a presença de uma fáscia, e essa fáscia, conforme ela vai penetrando na profundidade das estruturas que estão localizadas no pescoço, ela vai separando as estruturas em compartimentos, né? Então, conforme ela vai penetrando pelas estruturas e separando em compartimentos, ele vai formar essa bainha carótica, tá? Então, a bainha carótica é a própria fáscia que envolve essas estruturas vasculonervosas, né? Então, é uma estrutura de proteção e revestimento desse feixe vasculonervoso. Então, aqui nós temos, então, a carótida, né? Aqui a carótida do lado direito, a artéria carótida comum do lado direito, aqui a subclávia. E aí, quando ela chega à altura da cartilagem tireoidea, né, na região da margem superior da cartilagem tireoidea, a artéria carótida comum, ela se bifurca, ou ela emite 2 ramos principais, que é a artéria carótida interna e a artéria carótida externa, tá? Então, aqui são 2 ramos importantes, uma que vai promover a vascularização do viscerocrânio e o outro da região do neurocrânio. Um elemento importante situado aqui nesta região, estão percebendo aqui que na região de bifurcação, né, da artéria carótida comum, existe uma dilatação, né? Então, tá aqui uma figura aumentada, aqui a carótida interna e essa aqui a carótida externa, tá? Então, essa figura, na verdade, é o outro lado, é do lado esquerdo. Na bifurcação existe uma dilatação, né? Então, essa dilatação é chamada de seio carotídeo, tá? Então, este seio carotídeo contém elementos chamados de barorreceptores. O que são barorreceptores? São receptores mecânicos que estão localizados nesta região e que são elementos da porção aferente do sistema nervoso que detectam as mudanças que acontecem na parede da artéria, tá? Então, elas detectam mudança, como o sangue sai do coração com uma pressão, essa pressão faz com que a parede das artérias se distendam e retorne à sua posição original, né? Então, por isso que apresenta uma elasticidade, tá? Que dá como o que conhecemos como pulsação. Então, os barorreceptores, eles detectam essas alterações mecânicas promovidas pela pressão do fluxo sanguíneo promovido contra as paredes das artérias. Então, eles fazem essa detecção, encaminham a informação até o sistema nervoso central, promovendo o controle da pressão arterial.
Outro elemento que está situado ali na região de bifurcação é o glomo carotídeo, né, ou corpo carotídeo, como está aqui. Então, é uma estrutura pequena, acinzentada, tá? É uma estrutura ganglionar localizada nesta região. Qual é a função do glomo carotídeo? Nesse elemento, nessa estrutura, estão presentes elementos da via aferente, que é a via sensorial, chamado de quimiorreceptores, tá? Então, esses quimiorreceptores, eles detectam oscilações de oxigênio, pH, de substâncias que estejam presentes no plasma sanguíneo, né? Então, esses quimiorreceptores, eles também informam o sistema nervoso central. Essas informações, tanto do baroreceptor como o quimiorreceptor, eles chegam até o tronco encefálico, no centro cardiovascular, e esse centro cardiovascular é que será responsável, então, pelo controle do aumento da alteração da pressão arterial, alteração da frequência cardíaca e alteração da frequência respiratória. Por isso que muitas vezes eu falo assim, é legal, quando a gente verifica a pulsação, né, qual é o local adequado para verificar a pulsação? Existem vários locais, tá, de verificação da pulsação. Conforme a aula for passando, eu vou indicar alguns locais, né, mas esse local na região do pescoço, na artéria carótida, normalmente você vai verificar quando a pessoa teve aquela síncope vagal, né? O que é a síncope vagal? Desmaio. Quando a pessoa está desmaiada, você vai verificar se ela tem pulsação pela artéria carótida. Mas num indivíduo que está bem, não é um bom local, porque você pode estimular os baroreceptores, alterando então a pressão arterial, né? Lógico que esses baroreceptores eles são sensíveis, sim, né? Mas não a ponto da gente ficar apertando e promover essa alteração, tá? Mas é bom evitar de verificar a pulsação pela região do pescoço. Existem vários outros locais no corpo onde a gente pode verificar essa pulsação, né? O mais conhecido, então, é na artéria radial, que fica no punho. Então, sendo que a carótida comum, né? Então, a gente tem a carótida comum, ela se bifurca em artéria carótida externa, interna. Aqui a gente tem, então, a carótida interna, né? Então, a carótida interna, no seu trajeto ascendente, ele não emite ramos e ele alcança o forame ou canal carotídeo, que fica localizado na norma basilar do crânio. Essa artéria carótida interna, ela penetra no crânio, ela vai formar um contorno, que vocês estão vendo aqui uma curva, que é o sifão carotídeo, tá? É uma estrutura anatômica, esse sifão carotídeo, né? Então, é como se a artéria formasse um S, uma curvatura em S, para poder entrar em estruturas intracranianas. Tá? Então, a partir deste momento, nesse ponto onde a artéria carótida interna passa para o interior do crânio, estão vendo que tem uma estrutura azulada aqui? Isso aqui é chamado de seio cavernoso, tá? Então, aqui o seio cavernoso, que eu vou falar na aula de no sistema de drenagem dos vasos da cabeça e do pescoço, tá? Então, aqui é o seio cavernoso. Então, aqui o sifão carotídeo. E essa estrutura anatômica, né, apesar de ela é anatômica, mas ela tem uma função funcional bastante importante, que é diminuir a pressão com que o fluxo sanguíneo vai chegar no interior do crânio. Por quê? Porque esse vaso aqui é que será responsável pela irrigação do tecido nervoso, tá? Então, existem vários elementos aqui que vão diminuindo esse processo de pulsação ao longo dos vasos sanguíneos, tá? Então, aqui, nós mostrando aqui a vista inferior do encéfalo, tá? Então, aqui a vista inferior do encéfalo, aqui o tronco encefálico, o cerebelo,
e aqui, essa parte aqui é o que a gente chama de cérebro, né? Então, estão vendo aqui, a gente observa que ele é ricamente vascularizado. Então, quem vai promover a irrigação é a artéria carótida interna. Mas o objetivo da aula é a artéria carótida externa, tá? Então, a artéria carótida externa, ela tem origem da carótida comum e tem como objetivo fazer a irrigação de estruturas extracranianas, tá? Então, ele vai ser responsável pela irrigação de todos os elementos localizados no víscero crânio, né? Então, estruturas oculares, cavidade do nariz, cavidade da boca, couro cabeludo, músculos da expressão facial, tá? Então, a carótida externa vai apresentar esta função. Em relação à localização, né? Então, ele, como já foi falado, a artéria carótida externa, né? Tá aqui, aqui a região de bifurcação, tá aqui a artéria carótida externa, né? Então, conforme ele vai seguindo o seu trajeto ascendente, né? Ele vai, olha aqui o que acontece com ele, aqui passa posterior ao ocioide, vai apresentar relação com o ventre posterior do digástrico e músculo estiloioideo, né? E vai seguindo o seu trajeto ascendente, passando por entre o arco zigomático e o meato acústico externo, e o seu término vai ser, né? Ela se bifurca em dois ramos principais que a gente já vai ver já, tá bom? E ele vai apresentar a relação, então, com o músculo esternocleidomastoide, né? Que ele vai cobre parcialmente, né? Protegendo a artéria. E também tem relação com o nervo hipoglosso, que a gente já viu aqui, né? Então, ele acompanha o nervo, a gente tem aqui o nervo vago, na verdade aqui o nervo hipoglosso, que está na região anterior, tá? Então, é um nervo importante que vai promover a inervação, ó, hipoglosso, que vai promover a inervação da língua. A artéria carótida externa, ela emite vários ramos, tá? Então, aqui a gente está estudando alguns ramos os ramos principais da artéria carótida. Vamos estudar cada uma delas, tá? Então, a gente tem aqui, vou começar de baixo para cima, né? Conforme a figura aqui acompanhando. Então, o primeiro ramo é a artéria tireoide superior, a artéria lingual, a facial, a faringe ascendente, a auricular posterior, occipital, maxilar e temporal superficial. Sendo que esses dois ramos aqui, a artéria maxilar, que a gente vê aqui, ó, a artéria maxilar e a artéria temporal superficial, são os ramos terminais da artéria carótida externa. Então, temos aqui a artéria tireoidea superior. Então, recordando, aqui a artéria carótida comum bifurcou em artéria carótida interna, né? A artéria carótida interna tem uma posição posterior, e a artéria carótida externa tem uma posição anterior, tá? Então, neste ramo aqui, ó, o primeiro ramo no qual a artéria vai emitir é a artéria tireoidea superior. Diferentemente do que acontece com os demais ramos, essa artéria, ela tem uma flexão para baixo, né? Então, ela, ao invés de seguir para frente, ela tem uma flexão inversa, tá? Então, observe aqui que ela segue em direção para baixo, né? E aí, para fazer o que? A irrigação do tecido glandular, que é a tireoide, né? Na porção superior da glândula, tá? Porque a outra porção é irrigada por uma outra artéria. Então, aqui a gente observa a artéria carótida externa e o primeiro ramo aqui. O que está acontecendo nessa imagem? Então, a gente está observando uma imagem de vista anterior da cartilagem, e aí a artéria tireoide é superior de ambos os lados, né? Quando chegam na porção do plano sagital mediano, elas promovem a formação de uma anastomose, né? Então, vai garantir uma circulação colateral para a glândula, tá? Então, a artéria tireoide superior. Aqui, né, com outros elementos, nessa imagem aqui, com outros elementos vasculares, tá ele escondidinho bem aqui, ó.
né, com uma flexão para a inferior. O próximo ramo é a artéria lingual, né? Então, temos aqui a artéria carótida, a artéria tireoide superior e a mais ou menos a 1 centímetro, né? 1 centímetro acima da artéria tireoide, nós temos a artéria lingual, né? Então, a artéria lingual é um ramo direto da carótida, e aí ela já está dizendo, segue em direção à língua. Aqui a gente observa o trajeto que ele está indo em direção à parte inferior da língua, né? Observem que ele percorre pela parte ventral da língua, e lateral, ventral e lateral da língua. No entanto, este vaso, então, ele tem uma posição posterior, aqui está o plano anterior, aqui já é um plano mais posterior, né? Então, ela vai, a gente imagina, então, que a artéria carótida externa está na região do pescoço, e quando ele já está, então, essa artéria lingual está na altura do soalho da cavidade da boca, como a gente está vendo aqui, né, nessa imagem. Então, olha aqui a carótida, e aqui a artéria lingual, então ela tem um trajeto para frente, em direção à língua. E conforme ela vai se direcionando para a região anterior, ela vai emitindo ramos, né? Então, quais são esses ramos da artéria lingual? Existem esses ramos que seguem num sentido ascendente na região da raiz da língua, tá? Então, aqui são os ramos dorsais da língua, que então são responsáveis pela irrigação das estruturas que estão aqui na região da raiz, né? Então, tem músculo, tem a tonsila lingual, a mucosa da região da raiz da língua, tá? Então, ele vai ser responsável pela irrigação e nutrição deste tecido. Aí, ele emite um outro ramo. Este outro ramo aqui, a artéria lingual, emite um ramo que é a artéria sublingual, né? Então, essa artéria sublingual, ela segue em direção ao soalho da cavidade da boca, tá? Então, ela segue em direção até encontrar aqui a mandíbula, né? A face interna da mandíbula, tá? Então, ele vai seguindo pelo soalho sublingual. E aí ele vai irrigando, vai encontrando as estruturas que estão ali naquela região, principalmente a glândula sublingual, né? E também pode emitir ramos para os músculos que estão no soalho. À medida que essa artéria lingual segue em direção para a anterior, ela vai passando pela parte ventral da língua, né? Até alcançar o ápice da língua, como a gente observa aqui, tá? Então, ele vai até o ápice da língua. Aí, olha que coisa interessante, né? Então, todos os vasos que nós vamos estudar, eles são bilaterais, tá? Então, são bilaterais e a maioria deles, quando se encontram no plano sagital mediano, fazem uma anastomose. Mas, neste caso, essa artéria, que é a artéria profunda da língua, que é responsável pela irrigação do corpo da língua, ela não sofre uma anastomose, tá? Então, não sofre uma anastomose nessa região, diferentemente do que acontece com os demais vasos que a gente que nós estamos estudando, tá bom? Aqui eu quero que vocês observem a presença então da artéria lingual e seus ramos estão acompanhados pelo sistema venoso, né? Já que o sangue segue em direção aos tecidos, esse sangue precisa retornar e ele vai retornar através das veias homônimas, tá? Então, sempre acompanhados. E aqui a artéria lingual, quando chega na região da região lateral da língua, né, no plano lateral da língua, essas estruturas vasculonervosas, elas estão cobertas, né, por este músculo aqui, ó, que é quadrangular, tá? Então, ó, ele tá seccionado aqui, né, para expor a artéria, tá? Que é o músculo hioglosso, tá? Então, a artéria lingual apresenta uma relação topográfica com o músculo hioglosso. Hioglosso, né? Lembra aquele músculo que tem a forma quadrangular, no qual ele está inserido na borda óssea do ocioide e segue em direção à margem lateral
da língua. Muitas vezes observamos a presença dessa artéria lingual. Ela é bem superficial, né, na porção ventral da língua, tanto é que a gente observa ela e recoberta apenas por uma mucosa, né, então por esta região ser bastante vascularizada, alguns medicamentos eles podem ser inseridos via sublingual. O terceiro ramo aqui da artéria carótida externa é a artéria facial, né? Então, temos aqui, na sequência, a gente tinha aqui a artéria tireoide superior, aqui a gente tem a artéria lingual, né? Ela começa aqui embaixo, no soalho, e segue em direção à língua. E aqui o terceiro ramo, né? A gente tá vendo aqui, um ramo, ele tá até coberto aqui por uma estrutura nervosa, tá? Então, esse aqui é a artéria facial. A artéria facial, então, ela tá aqui na região posterior do pescoço e também tem o seu trajeto para a região anterior, tá? Então, tem o sentido anterior. Conforme ele vai seguindo esse trajeto, o que vai acontecendo com esse vaso? Ele vai se ramificando, tá? Então, quais são esses ramos que são da artéria facial? O primeiro ramo aqui, né, que a gente observa que é bem pequenininho, aqui tá bem fininho, é a artéria palatina ascendente, né? Então, a artéria palatina ascendente é um ramo da artéria facial que apresenta este trajeto em direção ao palato, tá? Então, ele vai seguindo pela região do pescoço, pela região lateral do palato, vai pelas proximidades, pelas bordas laterais dos istmos das fauces até chegar no palato. E aí ele vai ser responsável pela irrigação, então, do véu palatino, né? Então, quais são as estruturas lá? Então, ele vai auxiliar na vascularização das estruturas do véu palatino, a artéria palatina ascendente. Aí ele vai seguindo um trajeto para anterior, a artéria facial segue para o seu trajeto anterior e vai encontrar uma estrutura aqui, né? Então, essa estrutura aqui é a glândula salivar submandibular. Este vaso, ele fica em intimidade com este tecido, ele deixa até uma marca, né, um sulco sobre a superfície da glândula, e conforme ele vai passando pela glândula, ele vai emitindo ramos para essa glândula, que são os ramos glandulares. Quando chega a meia altura da região do corpo da mandíbula, né? Então, aqui a gente tem o corpo da mandíbula, a artéria facial, ela tá na face interna, né? Ela vai contornando pela face interna. Aí, quando ele chega a essa altura, meia altura do corpo da mandíbula, ela segue para a superfície. Então, ela estava na face interna e segue para a face externa do corpo da mandíbula. E aqui ele emite um ramo que segue em direção para o mento, né, na parte inferior do soalho da cavidade da boca, e um outro ramo que segue um trajeto ascendente. Este ramo que segue pelo soalho, né, contornando a borda inferior da mandíbula, é essa artéria que eu vou chamar de artéria submentoniana, né? Então, ela vai contornando aqui, vai irrigando as estruturas que estão aqui nesta região, e depois ela vai fazer uma anastomose com a artéria que vai sair aqui, que é a artéria mentoniana, tá? Então, a gente vê uma alça aqui, né? Então, é uma anastomose que acontece. Bom, quando então a artéria facial emitiu a artéria submentoniana, ela emite um outro ramo chamado de, aliás, que é a continuação da artéria facial, que tem o seu trajeto ascendente. Nesta altura, é possível sentir a pulsação da artéria facial, tá? Então, vocês podem aí perceber, né? Procurem aí na borda inferior da mandíbula, vocês vão perceber que é possível sentir a pulsação nesta região, tá? E a artéria facial, como o seu nome já está dizendo, né, segue pela face, então ele vai seguindo da região lateral, do plano lateral para o plano medial, né, e conforme, até chegar aqui, ó, até chegar na região do ápice do nariz, tá?
Então, conforme ele vai trafegando pela face, ele vai emitir um ramo chamado artéria labial inferior, né, que vai promover a irrigação das estruturas, principalmente do orbicular da boca, né, do lábio inferior, e a artéria labial superior. Aqui a gente está vendo uma hemiface, né, o outro lado também vai apresentar. Então, o que vai acontecer com as artérias labiais? A anastomose, tá? Então, ocorre uma anastomoses importantes aqui, tanto com a labial superior como a artéria labial inferior. Aí, a artéria facial vai seguindo seu trajeto ascendente até chegar aqui na porção medial do olho. Quando ela chega na porção medial do olho, ele passa a ser denominado de artéria angular. Tá? Então, o que a gente está percebendo? É o mesmo vaso, conforme ele vai seguindo pelo seu trajeto, ele vai recebendo nominações diferentes. Então, retomando aqui, nós temos aqui a artéria facial, que tem origem da artéria carótida externa, aí ela segue um trajeto para anterior. Conforme ele vai enviando o ramo para anterior, ele emite a artéria palatina ascendente, né, em direção ao palato. Aí ela vai seguindo, encontra a glândula submandibular, emite os ramos glandulares para fazer a irrigação da glândula, e aí ele segue como a artéria submentoniana, que vai promover a irrigação de estruturas do soalho, e aí depois ele vai fazer uma anastomose com a artéria mentual. Conforme a artéria facial contorna, ele vai contornar da face interna para a face externa da mandíbula, do corpo da mandíbula, ele vai seguir um trajeto ascendente até o ângulo medial do olho. A partir deste momento, ele vai emitindo, então, o ramo labial inferior, o labial superior. E o seu término, então, o ramo terminal, é a artéria angular, né? Então, ele vai promover as estruturas aqui que estão na periferia das estruturas periféricas ao globo ocular. Aqui eu coloquei uma importância anatomoclínica, né? Então, vemos aqui a artéria facial, né? A artéria facial contornando, fazendo o seu trajeto ao longo da face até encontrar aqui o ângulo medial de ambos os lados, tá? Então, essa região aqui, limitada pelas artérias faciais, é chamado de trígono facial, tá? Então, esse trígono é considerado um trígono perigoso, porque existem aqui formações anastomóticas importantes, tá? Então, lesões nesta área ou traumas, né, provocados nessa área aqui, elas podem promover a propagação de processos infecciosos para áreas importantes, para áreas encefálicas importantes. Então, como eu havia falado, todos os vasos aqui da face, eles vão sofrer um processo aqui chamado de anastomose, tá? Recordem sempre isso aqui, anastomose. Aqui é só para recordar, né, que aqui tá bem pequeno, por isso que eu aumentei aqui a imagem, para a gente relembrar que neste ponto, né, a artéria facial forma um ângulo, né, passando, olha aqui, ele passando da face interna, tá, a gente tá vendo o osso aqui por transparência, né, ele tá acompanhando, a artéria tá passando pela face interna, contorna o osso para a face externa, e aqui a gente pode identificar a pulsação da artéria facial. Uma característica da artéria facial, vocês estão observando aqui, né, que ela é tortuosa. Então, a artéria facial, ela é bastante tortuosa, porque ela vai acompanhar os movimentos dos lábios e bochecha, tá? Então, ela precisa ser tortuosa para acompanhar essa extensão. Então, outra forma também de identificar a pulsação é também segurando o lábio superior ou segurando o lábio inferior ou a região da bochecha, né? É possível
identificar a pulsação nestes 3 pontos, 4, né? Na labial superior, labial inferior, a artéria facial, quando tá seguindo pela bochecha, ou então aqui embaixo, quando ele forma a angulação. Então, são 4 pontos aí possíveis de identificar a pulsação. Seguindo o trajeto ascendente, a artéria carótida externa, ela emite um ramo chamado de artéria occipital, né? Então, essa artéria occipital, ela emerge da parte da margem posterior, né? Então, os 3 primeiros que a gente estudou, eles seguem pela margem anterior. Agora, a gente tem um ramo que emerge pela face posterior do vaso, e aí ele vai contornar essa estrutura óssea chamado de processo mastoide, tá? Então, a gente vê aqui o processo mastoide em transparência, e a artéria occipital, ela contorna medialmente ao processo mastoide, e aí ele vai se distribuir para a região occipital, sendo então responsável pela vascularização das estruturas do couro cabeludo desta região, né? Então, aqui a mandíbula foi seccionada, a gente vê a carótida e aqui um ramo occipital. Então, ele é um ramo que segue em direção para posterior. Aqui a mesma coisa, uma vista mais inferior com as estruturas, mostrando a relação topográfica com outros elementos anatômicos. O próximo ramo é a artéria auricular posterior. A artéria auricular posterior é um ramo pequeno, né, que é responsável pela irrigação do pavilhão auditivo, parte do pavilhão auditivo, e aí ele contorna, né, então aqui a gente está com outros elementos anatômicos, mostrando o trajeto da artéria auricular posterior, que também vai contribuir com a irrigação de estruturas do couro cabeludo da região, né. No entanto, o seu trajeto é lá pela borda lateral do processo mastoide, tá? Então, aqui a gente vê elementos a artéria occipital contornando medialmente e a artéria auricular posterior contornando lateralmente o processo mastoide. Um outro ramo pequeno, né? Então, aqui eu aumentei a imagem, né, tem um ramo pequeno de trajeto ascendente, e aqui ele vai ser responsável pela irrigação da faringe, né? Então, aqui nós temos a artéria faríngea ascendente. Então, neste ponto também está localizado o órgão, a faringe, e aí temos essa artéria responsável pela irrigação desse órgão. Um dos ramos terminais da artéria carótida externa é a artéria temporal. Aonde que a artéria carótida ela termina? Ela termina a esta altura aqui, tá? Na região do colo do côndilo da mandíbula, tá? Então, nessa altura é onde a artéria carótida termina e emite o ramo, que é a artéria temporal superficial, e aqui a artéria maxilar, que já estudaremos logo, tá? Então, aqui a artéria temporal superficial, ele passa, né? Então, aqui tá passando, né? Aqui o diâmetro do vaso aqui tá pequeno, tá? Então, existe bastante variação em relação aos diâmetros dos vasos, mas a gente sabe que é uma artéria que está entre 2 pontos importantes. O que temos aqui? Temos a articulação temporomandibular e aqui uma abertura chamada de meato acústico externo, tá? Então, entre a articulação temporomandibular e o meato acústico externo está passando a artéria temporal superficial. Também é o ponto onde a gente pode, verificar a pulsação, tá? Então, localizem aí na face de vocês, aí na região lateral da cabeça de vocês, esse ponto, né, da artéria temporal superficial. Ele passa lateralmente ao arco zigomático, né, como tá mostrando aqui, e aí segue um trajeto ascendente e vai emitindo ramos, tá? Sendo que os principais ramos da artéria temporal superficial são esse aqui que está acompanhando o arco zigomático, que é a artéria transversa da face,
tá? Então, a artéria transversa da face acompanha o arco zigomático e será responsável pela irrigação dos músculos que estão aqui, que é o zigomático maior, zigomático menor, tá? Então, dos elementos situados nessa região. Aí, ele vai emitir um ramo que segue para a região anterior, que é o ramo frontal da artéria temporal superficial e o ramo parietal da artéria temporal superficial. Então, quando um vaso recebe o nome de ramo, ele pertence a alguém, tá? Então, não adianta me falar que é o ramo frontal, tá? Ramo frontal de quem? Então, é ramo frontal da artéria temporal superficial. Ramo parietal da artéria temporal superficial, tá? Então, os ramos sempre pertencerão a alguém. E aí, esses ramos frontal e parietal, eles serão, então, responsáveis pela irrigação do couro cabeludo da região anterior e o parietal pela parte média do couro cabeludo, sendo que a porção occipital é irrigada pela artéria occipital, que é um ramo direto da artéria carótida externa. E, enfim, chegamos à artéria maxilar, né? Então, essa artéria maxilar eu acho que dentro da odontologia é o ramo principal, né, de irrigação de estruturas que vão para a boca. Primeira coisa, onde que a artéria maxilar está localizada? Né? Então, aqui temos a artéria carótida externa, e a gente vê um pedacinho aqui da artéria maxilar, né? Então, ela tem uma continuidade aqui, e aí ela vai entrar nas estruturas intracranianas. Aqui ela foi seccionada para a gente observar outros elementos que apresentam relação topográfica com esta artéria, com a artéria maxilar. Mas aqui a gente está vendo ela inteira. Então, a carótida externa deu origem à artéria temporal superficial e aqui a artéria maxilar. A artéria maxilar ela é uma ramificação da carótida externa na altura do colo do côndilo da mandíbula, tá? Então, aí ela penetra neste espaço aqui, que é a região da fossa infratemporal, né? Então, aqui a gente tem o arco zigomático que foi seccionado, a mandíbula também foi seccionado para observar os elementos situados na fossa infratemporal. Tá? Aí, conforme ele vai passando por este espaço, ele vai emitindo vários ramos até alcançar a fossa ptérigo-palatina. A partir deste momento, ele também emite outros ramos que a gente vai ver a seguir. Lembrando que a artéria maxilar, ela tem uma importante relação aqui com qual elemento, né? Com o músculo pterigoideu lateral, tá? Então, aqui o ventre inferior e aqui o ventre superior do músculo pterigoideu lateral, que é responsável pelo movimento da articulação temporomandibular. Então, aqui, conforme a artéria maxilar vai seguindo o seu trajeto, então ele emergiu, né? A artéria maxilar emerge da carótida externa, ela tem origem da artéria carótida externa. Uma parte dela atravessa a glândula parótida, tá? Então, a glândula envolve uma parte dessa artéria. Passa pela face medial do colo da mandíbula, segue pela fossa infratemporal, passa pela fissura ptérigo-mandibular e segue em direção à fossa ptérigo-palatina. Tá? Então, esse é o trajeto. Percebam que essa trajetória, né, da artéria maxilar, ela tem uma inclinação, tá? Então, ela segue da posterior para a anterior, mas ao mesmo tempo que vai seguindo esse trajeto da posterior para a anterior, ele tem uma breve inclinação para a medial, tá? Então, conforme ele vai seguindo por esse caminho, ele vai se aproximando mais para o plano sagital mediano. Não que ele encontre o plano sagital mediano, mas ele vai em direção ao plano sagital mediano conforme ele vai seguindo esse trajeto. E aí, a artéria maxilar emite vários ramos, né? Então, aqui temos alguns ramos. Eu até coloquei aqui em cores separadas, porque são alguns ramos que a gente consegue identificar na prática, tá? Então,
teoricamente é fácil de identificar esses vasos, tá? É, uma coisa importante é que, assim, esses vasos que a gente tá começando, tá estudando agora, o diâmetro deles estão ficando cada vez menores, tá? Então, imaginem lá vasos com 3 milímetros de diâmetro e ficando cada vez menor, tá? Então, ele vai começar com mais ou menos nesse diâmetro e vai ficando menorzinho conforme ele vai trafegando. Esse esquema aqui, eu acho ele bastante didático, porque para estudar na teoria, ele auxilia muito, tá? Então, tem a numeração aqui, os números que estão aqui do lado, tá? E são em referência aos vasos que estão aqui na figura, tá? Então, vamos na sequência aqui, que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, aqui a gente tem, primeiro, a artéria carótida comum, a 2 aqui é a artéria maxilar, né? Então, observe que ela segue um trajeto para a região anterior da face, porque ela tá lá no pescoço e vai em direção anterior na face. E aí, depois, esses vasos, vocês vão perceber logo que esses vasos, quando eles terminam, né, vão chegando na superfície da face, eles promoverão a anastomose com ramos da artéria facial. Então, o primeiro ramo aqui, que está marcado como 3, é a artéria meníngea média, tá? Então, essa artéria meníngea média é um ramo que emerge da superfície superior da artéria maxilar, vai passar pelo forame espinhoso e aí passa a percorrer a face interna do crânio. Conforme ele vai percorrendo a face interna do crânio, ele vai irrigando a meninge, tá? Então, o que é a meninge? Meninge são as membranas que envolvem o sistema nervoso central. Temos 3 membranas, tá? Então, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então, a artéria meníngea média é uma dos vasos responsáveis pela irrigação dessas meninges, dessas membranas, tá? E conforme esse vaso, então, como eu falei, ele vai percorrendo a face interna do crânio, ele deixa marcas. Tanto é que a gente observa essas marcas, né, os sulcos, tá? Então, quanto mais profundo a presença desse sulco, significa que o crânio teve mais tempo de vida, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro ramo aqui, a artéria meníngea média. Então, ele vai irrigar a estrutura intracraniana. O próximo ramo aqui que desce, e essa é importante, tá? Tem azul aqui, a artéria alveolar inferior, tá? Então, a artéria alveolar inferior é um ramo que emerge pela face inferior da artéria maxilar, né? Tem um trajeto descendente e vai ser responsável pela irrigação dos dentes da arcada inferior. Então, como que é essa artéria alveolar inferior? Ela vai descendo pela face interna, pela face medial do ramo da mandíbula, até alcançar o forame. Quando ele alcança o forame, essa artéria alveolar penetra por ele vai entrar nesse forame e vai trafegando pelo canal da mandíbula, tá? Então, como se fosse um túnel ósseo que existe lá na mandíbula, tá? Então, essa artéria vai percorrendo esse túnel. Mas antes da artéria alveolar entrar nesse forame da mandíbula, ele emite um ramo que está como 5 aqui, que é o ramo miloioideo, tá? Então, o ramo miloioideo, ele não segue um trajeto intraósseo, na verdade, ele acompanha a face interna da mandíbula pelo sulco miloioideo, e aí ele vai ser responsável pela irrigação do músculo que recebe o mesmo nome, né? Então, ele vai ser responsável pela irrigação do músculo miloioide, que é aquele músculo que fecha todo o soalho da cavidade da boca. Então, continuando aqui com a artéria alveolar inferior, então ele vai seguindo pelo um trajeto intraósseo, né? Um trajeto intraósseo pelo canal da mandíbula, e aí ele vai emitindo vários ramos, que são os ramos dentais e peridentais. Então, vários ramos ao longo
dos processos alveolares, tá? Então, ramos dentais e interdentais. O que vai acontecer aqui, ó, que esse ramo da artéria alveolar inferior, o ramo da artéria alveolar inferior vai encontrar uma abertura aqui, né, que é o forame mentual. A partir do momento que ele atravessa o forame mentual, ele passa a receber a nominação de artéria mentual ou mentoniana, tá? Então, aqui ele vai emitir esse raminho aqui. Então, percebam, conforme ele vai, os vasos vão trafegando, vão recebendo nominações diferentes, tá? Bom, aí os vasos a seguir serão todos musculares, tá? Então, a gente tem aqui o 7 e o 8, né? Que são os ramos pterigóideos, né? Então, são os ramos que vão para os músculos pterigóides medial lateral. O 8 aqui é a artéria massetérica, né? Então, ele emerge da porção superior, depois contorna aqui a incisura e vem fazer a irrigação do músculo masseter. Aí o 9 e o 10, que também tem um trajeto ascendente, são as artérias temporais profundas, tá? Então, por causa do seu posicionamento, essa é a posterior e essa é a anterior. Então, a artéria temporal profunda posterior a 9 e a artéria temporal profunda anterior a 10, tá? Então, são ramos musculares. E a 11 aqui é o ramo bucal, né? Ou artéria bucal, responsável pela irrigação do músculo bucinador. Então, retomando aqui, artéria carótida externa, artéria maxilar. A partir da artéria maxilar, a gente tem a artéria meníngea média, que segue um trajeto ascendente para as meninges. O outro próximo ramo é a artéria alveolar inferior, que é responsável pela irrigação de todos os dentes da arcada inferior, tá? Então, a artéria meníngea a artéria alveolar inferior é responsável pela irrigação de todos os dentes da arcada inferior. Conforme ele vai trafegando para baixo, né? Ele vai emitir um ramo que é o ramo miloioideo, e aí essa artéria alveolar inferior passa pelo canal da mandíbula. Conforme ele tem o trajeto intraósseo, emite os ramos dentais e peridentais, e quando emerge pelo forame mentual, dá origem à artéria mentoniana. Mas ele também segue um trajeto por anterior e ele vai fazer anastomose com a artéria alveolar inferior do outro lado, tá? Do outro antímero. Seguindo aqui pela artéria maxilar, na fossa infratemporal, ele vai emitir vários ramos, que são ramos musculares, então os ramos pterigóideos, ou artérias pterigóideas, a artéria massetérica, artérias temporais, a artéria bucal. Seguindo, então, agora pela artéria maxilar, ela vai emitir um ramo chamado de artéria alveolar superior posterior. Artéria alveolar superior posterior. Esta artéria alveolar superior posterior, esse vaso aqui, ele vai penetrar pela região do tuber, né, que está um pouco mais para cima, mas ele pode entrar na região do tuber da maxila, né, ali próximo, na parede posterior do seio maxilar. E aí, conforme ele penetra no osso, né, na parede posterior, é uma parede óssea fina, ele vai penetrar neste osso e aí ele vai enviando, então ele penetra no osso e vai enviando os ramos em direção aos dentes da arcada superior, tá? Então, ele será responsável pela irrigação dos dentes molares e pré-molares da arcada superior, tá? Então, aqui é a artéria alveolar superior posterior, é um ramo direto da artéria maxilar, tem um trajeto intraósseo e aí ele emite os ramos dentais e peridentais. A artéria infraorbital, né, que é um ramo direto da artéria maxilar,
Ele penetra pela fissura orbital inferior e vai seguindo pelo soalho da órbita, né? Lembra que o soalho da órbita ela contém o sulco infraorbital, então a artéria vai passando pelo sulco infraorbital, passa pelo canal infraorbital até emergir pelo forame infraorbital, né? Então aí essa artéria infraorbital é repetitivo, né? Mas é assim. Essa artéria infraorbital, ela vai se distribuir de maneira radiada nesta região, promovendo a irrigação juntamente com as estruturas da região aqui, juntamente com a artéria facial, tá? Então, ela vai ser responsável pela irrigação, por exemplo, do músculo orbicular da pálpebra inferior, dos músculos nasais, e dos músculos levantador do lábio superior e das estruturas que estejam nesta região. Conforme a artéria infraorbital vai passando pelo seu trajeto intraósseo, ele vai emitir um ramo, tá? Então, esse ramo aqui é chamado de artéria alveolar superior anterior. Artéria alveolar superior anterior, né? Então, ele vai passando pela parede anterior do seio maxilar, né? Então, pela parede anterior do seio maxilar e vai emitindo os ramos dentais e peridentais. Observem aqui que esse traçado é a parte intraósseo da vascularização, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Forma uma alça, né, de anastomótica entre a artéria alveolar superior anterior e a artéria alveolar superior posterior. No entanto, a artéria alveolar superior anterior ela será responsável pela irrigação dos dentes incisivos e caninos, incisivos e caninos. Tá? Então, temos 3 ramos aqui importantes de irrigação dos dentes, tá? Então, os dentes são da arcada inferior, ela é irrigada pela artéria alveolar inferior, e a arcada superior, ela tem 2 ramos, que é pela artéria alveolar superior posterior e a artéria alveolar superior anterior. Para entender o que são os ramos dentais e peridentais, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma artéria alveolar. Essa artéria alveolar, então, ela atravessa a parede alveolar, né? A parede óssea aqui alveolar. A parte dental, ela vai entrar pelo forame apical, percorre a raiz do dente, né? O canal na região da raiz do dente até encontrar a cavidade dentária, né? Então, ele vai ser responsável pela formação da polpa dental. E aqui, os ramos peridentais significa que são aqueles ramos arteriais que envolvem a periferia da raiz, a parte externa da raiz do dente e gengiva, tá? Então, ele vai ser responsável pela irrigação da estrutura como o osso alveolar, o periodonto, a gengiva, né, o ligamento periodontal. Então, esses elementos, né, serão irrigados. Ó, tá aqui, né, a parte mais interna, tá? Acompanhando a face ventral da raiz do dente, que são os ramos peridentais. Isso foi o trajeto da artéria maxilar que seguiu, né, pela artéria infraorbital, tá? Agora a gente vai para um outro caminho. A gente tem aqui a artéria palatina descendente. Primeiro vamos entender aqui. A gente tem aqui a artéria carótida externa, a artéria maxilar. A artéria maxilar tem esse trajeto, e quando chega aqui, ó, aqui essa cavidade é o seio maxilar, tá? Então, aqui é a parede posterior do seio maxilar e aqui é o septo nasal. Essa fossa é aquela fossa ptérigo-palatina, né? O processo pterigóide tá aqui, aqui tá a fossa ptérigo-palatina. O que acontece aqui com a artéria maxilar? A artéria maxilar, ela emite 4 ramos aqui, tá? Então, nós estudamos
que são a artéria alveolar superior. A mesma coisa aqui, só que aqui a face está voltada para o lado esquerdo. E aqui a face está voltada para o lado direito. Então, aqui a artéria maxilar. Recordando que essas artérias aqui, quando elas vão chegando nessa altura, elas medem um diâmetro de 1 milímetro, tá? 1 milímetro e vai ficando menor. Esse ramo aqui é a artéria alveolar superior. Então, ele vai, aqui, ó, aqui tá o tuber da maxila, aqui a parede posterior do seio maxilar, e aí essa artéria alveolar, ela tem vários foramezinhos pequenos aqui. E aí é onde essa artéria alveolar superior, ela emite vários raminhos e vai seguindo seu trajeto intraósseo. A artéria palatina descendente, ela tem uma origem próxima à artéria alveolar superior, né? A artéria palatina, ela se bifurca em artéria palatina maior e artéria palatina menor, a esta altura aqui na região do processo pterigóide, próximo a artéria maxilar. Conforme a artéria palatina maior e palatina menor vão seguindo seu trajeto descendente pelo osso, ele vai passando por um canal, que são os canais palatinos maior e menor, né? E aí, ele chega na região do palato. E a gente observa aqui, ó, artéria palatina, tá? E aqui a artéria palatina maior e menor. No próximo slide eu vou mostrar direitinho o trajeto do palato maior, o trajeto das artérias palatinas, tá? Mas elas seguem esse trajeto pela região posterior e dá origem às artérias palatina maior e menor. Aqui a artéria infraorbital, né? Então, que percorre pela fissura orbital inferior, que vai chegar até a face. E o outro ramo é a artéria esfenopalatina, né? Então, se recordem da fossa pterigo-palatina, tem um foramezinho lá, bem interno, que é o forame esfenopalatino, por onde essa artéria esfenopalatina vai penetrar, tá? Então, o que acontece? Esse forame aqui, ele vai seguir em direção à cavidade do nariz. Tá? Então, aqui, deste outro lado aqui, a gente tem aqui a artéria esfenopalatina. Ai, cadê ela aqui? Ela tá aqui, ó. Tá? Então, aqui a artéria esfenopalatina aqui. E aí, ela segue em direção à cavidade do nariz. Então, recordando aqui, a artéria maxilar, a artéria palatina, a artéria alveolar superior posterior, a artéria infraorbital e a artéria esfenopalatina, tá? Então, esses são os ramos, como essa imagem acho que a gente consegue ver melhor, todos esses ramos terminais da artéria maxilar. Então, a artéria maxilar, através da artéria esfenopalatina, ela vai dar origem à artéria palatina maior e menor, né? Então, a artéria esfenopalatina se distribui para a cavidade do nariz. Conforme ela se distribui para a cavidade do nariz, ela também envia ramos para o septo nasal. E aí, esses vasos que estão aqui distribuídos pelo septo nasal, eles seguem em direção ao soalho da cavidade do nariz até encontrar o canal incisivo. E aí, ele emite ramos em direção a mucosa e osso da região aqui anterior do palato. A artéria palatina maior aqui emergindo, né? Então, a artéria palatina maior é responsável pela irrigação do palato duro, das estruturas que estão na região do palato duro, e a artéria palatina menor é responsável pela irrigação das estruturas do palato mole. Tá? Então, o que nós temos aqui na região do palato? Mucosa, glândulas salivares menores, aponeurose, tá? Então, ele vai fazer a irrigação desses elementos. E a palatina menor vai em direção ao véu palatino, sendo que o véu palatino tem a irrigação também promovida
pela artéria palatina ascendente, né, que é um ramo da artéria facial. Conforme a artéria palatina maior vai seguindo o seu trajeto, né, então ele passa pelo forame palatino maior e segue pela borda lateral do palato, tá? Ele não segue pela borda mediana, ele segue pela borda lateral do palato até alcançar a região incisiva, tá? E aqui a artéria palatina maior vai fazer anastomose com a artéria esfenopalatina, aqueles ramos da artéria esfenopalatina, tá? Então, os vasos que estão aqui na região do palato fazem anastomose aqui nessa região. Então, essas anastomoses, recordando que são caminhos alternativos, né? Ou seja, são uma circulação colateral bastante eficiente para a irrigação dos tecidos. E para finalizar, vocês fiquem com esta imagem, né? E façam a identificação de todos esses vasos que vocês encontram, que nós estudamos, né? Que a gente estudou, e vocês vão encontrar todos esses vasos aí, tá bom? Bons estudos para vocês. E qualquer pergunta, vão colocando no fórum, tá? E aí a gente vai respondendo. Na próxima aula, na próxima live, né? Vocês venham com as perguntas para eu poder responder sobre esses elementos vasculares. Até a próxima, gente. Obrigada.